Oi gente, meu nome é Regina e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer a resenha do kit de 10 pincéis que eu comprei no AliExpress. É um kit que tem um custo-benefício muito bom, então fica até o final para saber tudinho sobre ele. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o canal a crescer. O pincel vem nessa caixa super bem embalado e eu comprei ele no dia 20 de maio e chegou ontem, 9 de junho de 2022. Ele vem nesse estojo de palhinha e vem os 10 pincéis todos aí dentro. Lembrando que eu vou deixar o link desse kit aqui na descrição desse vídeo. Esse estojo é de zíper e ficam todos os pincéis arrumadinhos aí dentro. E vem com essa proteção plástica também. Os pincéis eu não tinha usado ainda, então eles estão todos bem novos e eu não tirei a goma que vem nas cerdas também, tá? E como eu falei antes, são 10 pincéis, mas tem algumas formas que são repetidas, mas em tamanhos diferentes. Eu vou mostrar todos em separado para vocês e como é a pincelada de cada um, para vocês não terem nenhuma dúvida. Eu vou mostrar primeiro os formatos e os números que vem. No redondo, vem esses 3 tamanhos, tá? O 5, o 2 e o 2/0, que são todos redondos e são tamanhos bem versáteis. Eu queria muito um grandão, então eu fiquei super feliz porque nesse kit tem esse número 5, que é bem grande. Tem também esse pincel número 2 liner, que é para fazer detalhes. Ele é um pincel bem mais fino que os outros, ele não é daquele tipo amarradinho. Ele é bem fininho e bom para detalhes. Tem também esse mop no tamanho meio, que deve ser meia polegada, e a característica principal dele é que ele não tem a pontinha. Ele é todo reto até a ponta, mas ele tem um formato redondo. Esse outro se chama Scruffy e ele tem as cerdas bem curtas e bem firmes. Eu nunca tinha usado esse pincel e eu tive que fazer uma pesquisa para saber como ele funcionava. Tem esse língua de gato também, no tamanho 14. O língua de gato ele tem esse formato arredondado ali na ponta, mas ele é um pincel chato arredondado. Tem esse também, que é um pincel chanfrado no tamanho 12. Eu confesso que eu não uso muito esse tipo de pincel em aquarela, eu gosto de usar eles mais em guache. Esse pincel aqui é bem interessante, ele é todo largo assim, e essa parte branca da cerda ela é mais comprida que essa parte escura. E eu pesquisei e vi que ela é boa para fazer texturas, como pelos, gramas, então eu também estou bem curiosa para testar. E agora um dos meus preferidos é esse largo, que tem a ponta no tamanho 1 polegada, e ele é bom para passar água e também para fazer algumas pinturas assim com aquarela em grandes áreas. Agora eu vou mostrar para vocês como tirar a goma das cerdas. Esses pincéis eles vêm com muita goma para não deformar durante a viagem e para proteger também, então ele é bem rígido e bem duro. Eu primeiro molho e você pode tentar empurrar ele contra o fundo do seu recipiente, mas eu tenho um pouco de receio de ficar apertando muito porque ele vem muito duro. Então eu gosto de dar uma molhadinha e depois passar o dedo e tentar tirar um pouco da goma com os dedos mesmo e amolecendo ele, sem forçar muito ali no fundo do recipiente para não estragar as cerdas. Eu vou repetindo esse processo até as cerdas se soltarem e ficar assim, tipo, bem macio mesmo, tá? Aí você vê que ele fica bem mais flexível. E eu vou repetindo esse mesmo processo com os meus outros pincéis também. Depois de retirar a goma das cerdas, eu vou começar a testar os pincéis. Vou começar pelo pincel redondo maior e vou testando ali. Ele é muito macio e segura bastante água. Eu fiquei super feliz porque eu tinha comprado faz uns anos, ele não era tão macio assim e tinha uma ponta um pouquinho esquisita. Eu gosto dele, mas não é o que eu esperava na época que eu comprei. Então esse fez o efeito que eu realmente gostaria. E como ele tem a ponta bem fininha, ele faz os traços fininhos também. Tem 3 tamanhos dele, eu vou testar os 3 tamanhos para vocês verem como eles são. Agora eu vou testar o tamanho 2, é o mesmo pincel redondo. E ele tem um efeito parecido porque o formato dele é parecido, mas vocês veem que o tamanho é um pouco menor, visivelmente menor que o de cima. E igual também ele consegue fazer os traços finos porque ele tem a pontinha bem pequenininha também. E agora eu vou testar o menor, que é o tamanho 2/0, e vou fazer o mesmo tipo de pincelada para vocês poderem ver bem a diferença dos tamanhos. E simplesmente eu adorei esses pincéis porque eles são muito macios e também tem a versatilidade de poder fazer os traços finos também, que é uma coisa bem legal. O próximo pincel é o liner, que ele é bom para fazer detalhes e vem no tamanho número 2. E como ele carrega bastante água, você pode fazer um traço bem longo com ele. Vamos testar agora o pincel mop, que é aquele que é todo reto, é redondo e reto. E ele é bom para você pintar grandes áreas, ele é um pincel super macio, a cerda dele é relativamente longa. E você deve usar ele mais molhado, porque se ele estiver seco, as cerdas ficam todas separadas e fica bem ruim para usar. Assim separado você pode usar para fazer alguma textura, mas para pintar uma grande área tem que ser com ele bem molhado.
Vamos testar agora o pincel Scruff, que é aquele que tem as cerdas bem pequenas, bem curtas e bem mais rígidas. E eu dei uma pesquisada porque eu nunca tinha usado ele. E ele é bom para fazer arbustos e copas de árvores, tá? Você deve usar ele mais seco e usar fazendo batidinhas nele na superfície. Você pode misturar duas cores para fazer um arbusto assim bicolor ou com as pontas mais claras, enfim. Você vai fazendo batidinhas assim e vai ficando na textura de uma árvore ou de um arbusto. Eu usei ele um pouco molhado e o ideal é que você use ele mais seco, que fica mais bonito e a textura dele fica mais visível. Você pode assim esboçar uma copa de uma árvore e depois com aquele pincel mais fino fazer um caule também que fica bem legal e você consegue fazer uma árvore ou uma vegetação bem rápida usando esse pincel. Eu não tinha gostado muito dele, mas eu vi que ele pode ser uma coisa bem versátil para agilizar o trabalho e ter uma textura diferente. Aí eu fiz um caulezinho para ver se eu conseguia simular uma árvore para ficar legal. Eu no início não gostei muito do resultado porque o caule que eu fiz ficou muito reto, mas no final acho que eu gostei dele e acho que usaria ele mais seco com algumas cores misturadas para dar um contraste maior na copa da árvore. Agora a gente vai testar esses dois pincéis, o chanfrado e o língua de gato. E esses dois têm as cerdas bem mais rígidas que os outros, tá? Eu particularmente, como eu já falei, não sou muito fã de usar esse tipo de pincel para aquarela. Ele é um pincel normal, bem conhecido, que você consegue fazer esses traços assim retos e algum tipo de textura também. Tem gente que usa para fazer algumas flores, mas eu particularmente não gosto muito porque esse em específico também tem a cerda um pouco rígida e eu não gostei muito. O língua de gato, ele é maiorzinho assim e tem essa ponta arredondada. Tem gente que usa para fazer pétalas de flores também, mas como eu falei anteriormente, eu não sou muito fã de usar esse tipo de pincel. Mas ele é bem legal e só ressaltando que ele tem a cerda mais rígida do que os outros, tá? E agora vamos testar esse pincel mais largo que tem as cerdas diferenciadas, umas mais curtas e outras mais longas. E eu vou tentar fazer uma textura de grama com eles, tá? Eu vi que o ideal também é você não usar ele muito molhadão, senão a textura fica um pouco mais grossa e não fica tão delicado. Aí você só molha ele e vai passando assim, porque ele tem essas cerdas mais longas, então só algumas são longas. E fica bem visível uma textura de grama. Aí sem fundo, sem nada, fica um pouco esquisito. Mas eu queria mostrar para vocês como o pincel funciona. Eu acho que ficou bem legal e vou tentar usar mais ele nas minhas paisagens. E agora o último pincel, que é esse mais largo, que é de 1 polegada. Eu tenho um pincel parecido, mas eu queria muito um pincel nesse formato, com esse tipo de cabo mais retão, que eu acho super bonito. E eu gosto dele para molhar a superfície, porque eu gosto de usar o papel bem molhado para pintar aquarela. E esse tipo de pincel, ele coloca a água de uma forma mais uniforme e mais rápida também, porque ele é bem larguinho. Você pode só molhar o papel e passar a tinta depois, como também pode usar ele para passar tinta direto também, que fica bem legal e é bem rápido para trabalhar com esse tipo de pincel. E essa foi a resenha do kit de 10 pincéis que eu comprei no AliExpress. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o canal a crescer. Obrigada e até a próxima!